Nós iremos iniciar a nossa escola de hoje. Dar um bem-vindo a todos vocês. Vamos estar iniciando orando e aí a gente se aprofunda, né, no tema de hoje sobre oração e jejum, chaves para a sustentação de um ministério. Tá bom? Vai ser poderoso. Feche seus olhos, vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento cada um daqueles que estão conectando nesse estudo de hoje. Eu te apresento aqueles que irão se conectar ao longo dos tempos, que esse momento que eles estão dedicando a entrar nessa plataforma possa ser um momento de aprendizado, um momento de revelação, um momento aonde se conectarão com profundidades, aonde levarão eles a níveis muito mais profundos. Dimensiona os teus filhos a níveis que jamais eles imaginaram viver. Deus, em nome de Jesus, abra nossa mente para essa chave dos céus que o Senhor deixou para cada um de nós, que é jejum e oração, que possamos ser completamente introduzidos nessa dimensão, nesse ministério, do qual nossa vida será completamente outra a partir do momento que vivermos isso cotidiano, todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida deles esse tempo de crescimento. Assim eu declaro em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, Deus abençoe a vida de todos. Para a gente iniciar hoje, o que eu queria que vocês começassem a compreender? Vida de oração e vida de jejum não é sacrifício. Vida de jejum, vida de oração não é sacrifício. E, na maioria das vezes, as pessoas tratam oração e jejum como se fosse um peso. O que deveria ser um deleite, às vezes coloca como se fosse um sacrifício. A vida de oração e a vida de jejum deveria ser um estilo de todo cristão, de todo filho de Deus, porque a oração te conecta a Deus. A oração cria um relacionamento de intimidade com Deus. E o jejum, todos os dias, mata a carne que tenta viver. Então, a vida de oração e vida de jejum deveria ser um deleite, e não como se fosse um martírio, como se fosse um peso do que Deus deixou para cada um de nós. Quando você trata jejum, oração, como algo sacrificial, só demonstra ainda que tem mais carne vivendo do que, de fato, um ser espiritual. Pensa comigo. Se a oração te conecta a Deus, se a oração começa a trazer dimensionamentos na tua vida, se a oração te introduz em níveis mais altos, o porquê não orar? Se o jejum faz com que a carne que grita dentro morra e o espírito vivifica para algo muito mais além, por que não jejuar? O problema é que muitos, eles colocam esse ministério de lado. Quando você olha Atos capítulo 2, todos estão reunidos. E o mover do Espírito Santo não veio quando eles estavam dispersos, veio quando eles estavam reunidos. E o meio do qual eles estavam reunidos não era para bater papo, era em oração. A vida da igreja primitiva era pautada na oração, era pautada em jejum. Mas com o passar do tempo, as pessoas foram deixando o ministério da oração de lado. Quando você vai à frente em Atos dos Apóstolos, os apóstolos ordenados por Jesus, eles falam o seguinte: é necessário com que a gente levante homens cheios do Espírito Santo para cuidar das viúvas que estão sendo dispersas, que estão sendo deixadas de lado. E esses homens precisam ser cheios do Espírito Santo, porque nós, os apóstolos ordenados por Jesus, não podemos deixar o ministério da oração. Então, mais do que fazer inúmeras coisas, um ministro ele deve ter muito tempo em oração. A que nível? Orar sem cessar. Só porque orar sem cessar, as pessoas acreditam que é o tempo todo assim, não, mas eu estou orando. Então ele está, sabe, levando a vida dele normal, distraído com seu cotidiano e acreditam que está orando. É fácil identificar uma pessoa que tem uma vida de oração e uma pessoa que ela não tem uma vida de oração. Quando eu estive no Ceará a última vez que eu tive no Ceará foi agora em janeiro. Foi incrível porque cada um de nós que estávamos dentro de uma casa, o profeta, a apóstola, a pastora, nossos filhos, nós estávamos numa casa
E teve um momento que cada um foi orar. A gente foi orar. E eu entrei para dentro do meu quarto, num quarto que tinha, e fui orar. E eu fiquei por muito tempo ali. E por muito tempo eu fiquei totalmente em silêncio. E eu declarei da seguinte forma: eu não vou sair desse quarto até que o Senhor me responda aquilo que eu estou necessitando ouvir. Só porque foi passando o tempo e nada acontecia. E parecia que os céus estavam fechados. Colocavam a música, nada de acontecer, colocavam outra música, aquilo que criava uma atmosfera para que eu pudesse ouvir a voz de Deus e nada acontecia. Só porque de repente eu escutei a voz do Senhor e a voz do Senhor é: o porquê você pede tanto? O porquê você está se questionando contra isso? O porquê você fica retrucando com isso? Você uma vez não falou que tu é o servo da orelha furada? E naquele momento eu caí em lágrimas, porque eu sabia exatamente o que Deus estava falando comigo. E o que é o servo da orelha furada? O servo da orelha furada é aquele que decidiu servir ao seu Senhor por todo sempre. A palavra do Senhor fala que um servo ele serviria ao seu Senhor por um determinado momento e passado esses anos ele deveria ser liberto. Só porque se caso ele não quisesse ser livre, porque ele amava viver com o seu Senhor, a vida dele foi construída ali, ele adquiriu esposa ali, então ele deveria furar a orelha e para todo sempre ele serviria ao seu dono. E isso quer dizer o quê? Você já não serviria mais com obrigação, mas agora você serviria por amor para todo sempre. Então, quando o Senhor falou comigo que você, Rafael, falou que você é o servo da orelha furada, eu sabia exatamente o que Deus estava falando comigo. Porque o ministério na minha vida não é simplesmente um peso. O ministério na minha vida é um deleite, é um prazer. E durante essa semana eu estava me questionando sobre isso. Um ministro, ele consegue viver. Um ministro, ele consegue viver totalmente sem aceitar o seu chamado. Qualquer pessoa consegue viver sem aceitar o seu chamado. Existem pessoas que têm um chamado incrível, um chamado espetacular. Porém, ele decidiu abrir mão do seu chamado e ele se torna um grande médico, ele se torna um advogado, ele se torna um excelente profissional, um empresário, e ele está abrindo mão do chamado dele. E ele consegue viver dessa forma. Porém, um ministério jamais sobreviverá sem um ministro vivo. Deu para entender? Eu não sei se você consegue compreender isso, porque assim, um ministro, uma pessoa, ela consegue viver deixando de lado seu chamado e tomando rumo para outra coisa. Ele conseguirá viver. E talvez ele tenha até êxito naquilo que ele decidiu viver. Porém, um ministério jamais sobreviverá sem uma pessoa viva. E a única forma de manter um ministro vivo é se relacionando com o Espírito Santo. Mas para um relacionamento com o Espírito Santo é necessário vida de oração e jejum. E é o que falta para a igreja dos nossos dias. Vida de oração e de jejum. Ela conhece sobre inúmeros assuntos. Ela sabe elaborar em eventos espetaculares. Ela consegue ter atividade para tudo. Um nome diferente para qualquer coisa que ela pense em colocar. Menos se preocupar com o ministério da oração e do jejum. E esses dois pontos é o que levará a qualquer ministro a passar qualquer situação como vencedor. Então, eu queria que você começasse a pensar isso. Pensa um ministro sem vida de oração. Como ele conseguirá sarar os enfermos? Como ele conseguirá fluir no ministério angelical? Como ele conseguirá libertar quem está cativo? Existem pessoas que estão completamente aprisionadas por espíritos demoníacos e sem oração e sem jejum é impossível. Marcos capítulo 9 fala que Jesus ele se depara com uma situação onde um pai leva uma criança até ele e fala assim: o meu filho
Constantemente ele se joga no fogo, ele se joga nos lugares e tenta se matar, o demônio se aposta dele. Só porque eu peguei esse meu filho e levei para os seus discípulos e eles não conseguiram expulsar o demônio. Então Jesus ele declara o quê? Esse tipo de espécie, esse tipo de casta só sai com oração e jejum. Você pode ter um mega curso teológico, você pode fazer todas as aulas ministeriais dessa escola. Se você não tiver uma vida de jejum em oração, o teu ministério é um fracasso. Teu ministério não vai passar de simplesmente um título. Sabe? Porque Deus não tem para você um título. Deus não tem para mim um título. E essa é a devida importância que todo ministro deve ter na preocupação em ter uma vida de oração. Então, a oração, ela traz alguns benefícios e alguns dimensionamentos. Um dimensionamento, você compreender por exato o destino da tua vida. Através da oração, você sabe exatamente para o que Deus te chamou e como você vai fluir naquilo que Deus te chamou. O que adianta você saber que você nasceu para ser um evangelista, mas você não sabe a quem deve pregar? Você não sabe aonde pregar. Apóstolo Paulo, um certo dia, ele queria pregar em um certo lugar e ele foi. Só porque aí a palavra declara que o Espírito do Senhor o impediu de ir. Quando você tem uma vida de oração, uma vida de relacionamento com o Senhor, você tem os seus ouvidos espirituais atentos a ouvir a voz dele. Então não adianta muito você saber do que Deus te chamou para fazer, aonde ele quer te levar, se não tiver uma vida em oração. A vida de oração, ela não somente não mostra para você o destino profético. A vida de oração te dá unção e autoridade. A unção e a autoridade, ela pode ser conquistada de algumas formas. A unção, ela pode ser impartida. A unção que está sobre a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é repousada sobre a vida de outra pessoa que pode ser um recipiente que irá comportar essa unção. A unção ela pode ser impartida de um homem de Deus para outro homem de Deus. A unção ela pode ser conquistada através de busca de um relacionamento com o Espírito Santo. E isso é através da oração. A autoridade ela pode ser delegada, mas ela também ela pode ser possuída no mundo espiritual através de oração. Então, a palavra do Senhor fala que dois homens eles foram expulsar um demônio e acabaram apanhando desse demônio porque não tinha unção e autoridade. O que falta na igreja hoje? Unção e autoridade, relacionamento com o Espírito. O que falta na igreja hoje? De fato, viver na integridade do ministério. Uma placa bonita, um telão legal, um ministério de louvor bacana, alguém que fala de uma forma muito didática, uma eloquência muito grande, um diploma pendurado na parede, significa nada no reino de Deus. Porque tudo isso não vai curar um enfermo. Tudo isso não vai expulsar um demônio. Então, coloque em pauta que o ministério da oração, o ministério de jejum, ele deve ser primordial na tua vida. Então, eu separei algumas coisas que eu gostaria que você começasse a partir desse momento, ou já está anotando, eu gostaria que você focasse juntamente comigo. Só um momento. Vamos lá. Durante essa introdução, eu tinha separado algumas coisas e eu quis deixar para vocês aqui para a gente iniciar. Mateus 6, 6. Mateus 6, 6 fala que quando for orar, entre para o teu quarto e o pai que estiver em secreto responderá. Mateus capítulo 6, verso 6.
Só porque o que de fato é Mateus 6,6? Entrar para o secreto. O que de fato é isso? Entenda que a palavra ela está escrita no grego. Então, no grego, de fato, quando fala quarto, está falando de um recipiente fechado. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora ao seu pai que está em secreto, então seu pai irá responder, irá te ver. De fato, esse versículo está falando que você deve entrar para um recipiente e nesse recipiente isolado, o pai te vê. É isso que está falando. Só porque entenda que quando a gente fala de recipiente isolado, de um local isolado destinado à oração, para os judeus existem duas formas. Uma é um isolamento de fato em um local. A segunda é através do talit, que foi por isso que eu perguntei se vocês queriam que trouxesse alguma coisa relacionada ao talit. Porque para o judeu, entrar para um local fechado também representa o talit. O talit que ele é coberto, e no momento que ele é coberto, ali se torna como se fosse uma tenda, uma cabana, um quarto, do qual ele pode fazer suas orações. Então, as duas formas de interpretação está certa. Claro que esse texto ele está no grego e esse texto estão talit é isso, um manto de oração, um manto de oração colocado. Então, o que acontece? Eu tenho o meu manto de oração, a apóstola tem o dela e é nisso que a gente vai começar a falar um pouco quando a gente entrar em oração. Eu não queria puxar muito o assunto sobre você precisa orar, porque todo mundo sabe que tem que orar. Às vezes não ora, mas todo ministro, e se tratando dessa escola ministerial, deveria ter uma vida pautada em oração, deveria ter uma vida forte de oração. Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre o que é o Talit. O Talit é um manto de oração. Eu não sei se algum de vocês tem o seu manto. A pastora Crile tem um manto de oração, do qual a apóstola Thais liberou sobre a vida dela. Então, aqui atrás é o manto da apóstola Thais, que ela recebeu da profeta Cariane. E esse meu, eu recebi quando eu fui ordenado apóstolo pela primeira vez. Fui ordenado apóstolo em São Paulo pelo apóstolo Alex, e esse que era o manto que ele utilizava em oração e foi repousado sobre a minha vida. E o que acontece? Vamos lá. O manto ele tem extremidades. Vamos lá. O manto ele pode não repartido, ele pode ser impartido. Ele pode ser liberado sobre a vida de outra pessoa. Assim como a apóstola Thais liberou sobre a vida da pastora Crile, assim foi liberado do apóstolo Alex sobre a minha vida. Eu aconselho você não comprar um talit. Eu aconselho você esperar com que alguém libere sobre a tua vida. Porque é muito mais do que somente um pano. É um manto de unção. Tá? Números 15 retrata isso. Números 15, verso 38, fala sobre esse manto de oração. Nas extremidades, cada canto tem a canaf. Cada extremidade. Nas quatro extremidades tem a canaf. A canaf se chama asa. É uma palavra no hebraico, canaf. Aqui nós temos o tizit, tizit. No tizit, tizit tem 5 nós. 5 nós. Representando a Torá. Na ponta do tizit, tizit tem 8 fios. E esses 8 fios representam o quê? As 8 portas de entrada do pecado na vida de um ser humano. Compreenderam? Então, no Talit, nós temos Kanaf, que está nas extremidades de cada ponta do manto.
o tizite que está perto da canaf, tem os 5 nós e os 8 fios que representam as portas de entrada que pode entrar o pecado na vida do homem. Olha que interessante. Porque quando você pega o tizite, como é uma palavra em hebraico, eu já havia explicado que no hebraico cada letra representa um número, certo? Então, tizite representa o número 600. Tizite representa o número 600. E quando você pega os 5 nós, 608, 8 fios, vai dar 613. O que é 613? A quantidade de leis que tem na Torá. Se você pega de Gênesis a Deuteronômio, tem exatamente 613 leis. Então, quando a gente fala da oração com o manto, está falando o quê? 613 leis do Senhor estão sobre nossa vida. Olha que forte. As 613 leis do Senhor estão sobre a nossa vida. Então você está orando com um propósito. Quando você pega o talit, existem dois. Um deles é um talit maior, que é o talit gadol. E tem um talit menor, que é colocado por baixo da roupa, que todo judeu ora. Então, que ele tem por baixo. Então, quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela sai por meio da multidão e fala que ela tocou na franja, ela não está tocando somente no manto normal, numa roupa de Jesus. E as pessoas acreditam que ele só pegou na orla da roupa. Não, ela pegou no manto que Jesus usava por baixo. Ela sabia onde ela estava pegando. Sabe? É muito mais forte do que a pessoa consegue imaginar, tá? Então, olha isso, a profundidade. Ela pegou na asa, ela pegou na franja, ela pegou no tizite, ela pegou nas promessas que Deus tem sobre a vida dela. Então, ela sabia exatamente onde pegar na roupa de Cristo, tá? E por isso foi desatado sobre a vida daquela mulher cura. Então, a importância de você orar com um manto sacerdotal, um manto de oração, é você compreender a profundidade. Tem muitas pessoas que carregam o manto e tacam no ombro, como se fosse um adereço. Não é um adereço, não é um cachecol. É um manto de oração. Duas formas do qual é utilizado muito para orar. Uma, em orações matinais. Duas, preparação para Yom Kippur, que é o período de expiação, quando o livro da vida está aberto. Nós iremos tratar um pouco mais à frente sobre isso. Então, eu queria que vocês se atentassem a isso. Eu tinha perguntado se vocês gostariam de aprender um pouco mais sobre o manto sacerdotal, o manto de oração. É um pouco sobre isso, mas é muito profundo, tá bom? Então, nós vamos falar agora sobre... pega um gancho aqui. Eu falei que são as 8 portas de entrada do qual o pecado pode entrar na vida do ser humano. Eu só falei que são 8 portas, mas não mencionei quais são. O tizite tem 8 fios. Os 8 fios representam as 8 portas de entrada do pecado na vida do ser humano. Primeiro, cabeça, relacionado à mente, pensamentos impuros. O primeiro pecado que pode entrar na vida de um ser humano é na cabeça, pelos pensamentos que rondam a mente dele. A mente é um campo de batalha. Por isso, toda oração que você deve fazer, você deve guardar os seus pensamentos. Tá? Você deve guardar os seus pensamentos, levar a sua mente à obediência a Cristo. Segunda porta de entrada, os olhos. Os olhos são portas de entrada para que o pecado possa entrar. Então, muitas pessoas têm pecado pelaquilo que têm visto. Terceira porta de entrada de pecado, os ouvidos. Tá? Quarta porta de entrada, o nariz. Quinta porta de entrada, a boca. Sexta porta de entrada, as mãos.
sétima porta de entrada, os pés, e a oitava porta de entrada. A oitava porta de entrada, as genitárias, tá? Os órgãos sexuais. Por que o nariz ele é uma porta de entrada? Porque todos os nossos sentidos também são sentidos espirituais. Eles não somente são sentidos naturais, tá? Tato, audição, todos eles são sentidos, paladar, todos eles são sentidos também espirituais. Então, por isso, podem portas de para o pecado. No judaísmo, acredita que o nariz seja uma porta de entrada à altivez, ao orgulho. E aqui no Brasil a gente conhece muito bem sobre isso quando a gente declara que uma pessoa tem um nariz empinado. Tá? É uma das portas de entrada também. Então, expliquei um pouco para vocês sobre o manto. Esteja em oração. Creio muito que sobre a vida de muitos de vocês, e assim eu espero na vida de todos, pode repetir? Sim, claro. As 8 portas de entrada estão dito. Cabeça, relacionado aos pensamentos impuros que podem ter, tá? Olhos, nariz, boca, ouvido, mãos, pés e os órgãos sexuais. São as 8 portas de entrada para o pecado. Tá? 8 portas de entrada do qual o homem ele precisa se atentar. Se lembra que semana passada nós falamos sobre portais espirituais das trevas que todo homem precisa fechar. Os seus olhos devem ser olhos espirituais conectados com o mover dos céus. Da mesma forma que Deus quer usar o olhar de um profeta para ver a movimentação dos céus, Satanás quer usar esse olho, essa visão, para que ela seja distorcida e você enxergue aquilo que ele quer te mostrar e não aquilo que Deus quer te mostrar. Da mesma forma, são os demais portais que eu falei. Tá ok? Então, nós vamos falar sobre portais espirituais de oração. Alguns de vocês já conhecem os portais espirituais de oração e outros não conhecem. Então, meus amados, como eu falei, nós não vamos tratar muito sobre você deve orar. A palavra do Senhor fala orar e sem cessar. Isso você já sabe. Como os mais antigos falam, já está de cair os dentes. Já sabe disso. Eu quero te levar a níveis mais profundos e você compreenda, de fato, como a palavra do Senhor declara, como Jesus se movia em níveis de oração. Tá? Então, portais espirituais de oração. Quando você lê a Bíblia, você vê que Jesus ele tinha horários específicos para orar. Não era? E às 3:30 da tarde. Não era tipo assim, e Jesus levantou para orar. Não, a palavra fala assim, e ele orou na hora nona. E ele orou tal hora. E era meio-dia. Tem um horário certo. Então, cada horário, ele é conectado a uma tribo. E ele tem uma função específica para aquele horário. Olha a profundidade. Então, tem pessoas que, por exemplo, ele está querendo clamar ao Senhor. Já pegando um gancho aqui, é diferente clamor de oração, tá? Oração é diálogo. Clamor, não. Clamor já fala mais de um grito desesperado da alma. É assim, preciso de urgência, Deus. Esse caso aqui, eu preciso de uma intervenção para já. Não, já não dá mais para esperar. É diferente de clamor. A palavra do Senhor fala que quando o Senhor removeu Israel do Egito, não foi pela oração deles, foi pelo clamor deles. O clamor deles chegou aos céus. Talvez eles ficaram por muito tempo parados, mas quando eles decidiram de fato clamar, os céus responderam. Então vamos lá. Primeiro portal de oração está conectado das 6 às 9 da manhã e é relacionado à tribo de Judá.
das 6 às 9 da manhã, tribo de Judá. Quando o sol está nascendo. O sol está nascendo, qual é o momento? O momento de você consagrar o teu dia com louvor a Deus, porque Judá significa louvor a Deus. 6 às 9 da manhã, qual é o momento? Eu vou me levantar para adorar o Senhor. Eu vou me levantar para louvar o nome dele. Eu vou exaltar o Senhor e exalar a bondade, benignidade, e vou começar a levantar os atributos de Deus, como ele é perfeito na minha vida. Primeiro horário de oração, de 6 às 9, conectado à tribo de Judá. Então, esse é o horário que representa liderança espiritual e rompimento com as trevas. E isso é poderoso. Por quê? Porque quando o povo de Israel ia para a guerra, lembre-se que quando o povo de Israel ia para a guerra, a primeira tribo que abria não era a tribo de Gad, que era a tribo dos guerreiros. A tribo de Gad era uma tribo de valentes, homens com rostos de leões, homens preparados para a batalha, mas não era eles que iam na frente quando era tempo de guerra. Era a tribo de Judá, porque eles preparavam o ambiente com louvor e adoração. Eles preparavam o ambiente com dança. Então, primeiro horário, primeiro portal de oração é das 6 às 9 da manhã, conectado à tribo de Judá, a tribo do louvor. Isso é a importância de você levantar o seu dia, mais do que murmurando, criando um rompimento nos céus. Criando um rompimento nas trevas, que elas se dissipem, elas saiam da frente. Porque você já levanta o seu dia exaltando a Deus. Porque muitas pessoas, elas, sabe, ela poderia ter um dia espetacular, mas ela já amanhece como um derrotado. Porque quando ela amanhece, no lugar dela adorar o Senhor, de ela louvar o Senhor, ela utiliza a boca dela para murmurar. Mais uma segunda-feira, mais um dia, mais aquilo. Ah, graças a Deus, sextou. Enquanto ela deveria levantar, louvando ao Senhor, declarando a bondade dele, a fidelidade dele. Primeiro horário, tribo de Judá. Tribo que traz rompimento. Rompimento. Era a tribo que abria o caminho para as demais tribos irem quando era tempo de guerra. Segundo período de oração, de 9 a meio-dia, conectado à tribo de Issacar. De 9 a meio-dia, tribo de Issacar. Quer direcionamento de Deus? Quer ter discernimento para aquilo que você vai fazer? Esse é o horário que você tem que orar. De 9 a meio-dia. É o horário que está conectado. Aquele momento que você precisa tomar decisões importantes. Aquele momento que você precisa de um direcionamento naquilo que você vai fazer. E cada horário desse é um portal espiritual que se abre. Os discípulos se moveram assim, Jesus se moveu assim, apóstolo Paulo se moveu assim. E a gente está falando somente de pessoas relevantes. Se essas pessoas que eram relevantes se moveram assim, porque eu e você iremos nos mover de forma diferente. O problema é que, quando você está buscando um direcionamento, talvez você está orando num local que era para você somente louvar e adorar. Então, amanhece o dia, no lugar de você somente louvar e adorar, que era o momento de você engrandecer a Deus, você já começa pedindo direcionamento. Já aí começou errado. A palavra do Senhor fala que pede, pede, pede e não recebe, porque pede mal. Isso é uma das formas. Que tem orado tanto, tem pedido e não tem buscado respostas. Porque não tem conectado aos portais espirituais que estão abertos sobre sua cabeça. Então, o segundo horário é das 9 às meio-dia, conectado à tribo de Issacar. Tribo do direcionamento. Direcionamento, revelações proféticas e discernimento de tempos e estações. Terceiro horário de oração, meio-dia às 3 da tarde, conectado à tribo de Zebulon.
de meio-dia às 3 da tarde, conectado à tribo de Zebulon. Aqui era a tribo das riquezas, querido. Uma das bênçãos liberadas sobre a tribo de Zebulon é as bênçãos, as prosperidades, as riquezas dos mares e as riquezas da terra. Quer recursos necessários para o teu projeto? Quer recursos necessários para aquilo que Deus confiou a você, te deu uma missão, te deu um projeto, te deu planos, mas você não sabe como buscar esses recursos? Esse é o horário. Esse é o horário de você buscar estratégias no Senhor de formas de recursos financeiros. Então, a tribo de Zebulon é a tribo conectada a projetos, recursos e avanços territoriais. Próxima tribo, tribo de Ruben, das 3 às 18 horas, conectado à tribo de Ruben, das 3 às 18 horas. É a tribo do arrependimento e compaixão, tribo de intercessão, querido. E é poderoso, porque quando você olha Ruben foi aquele que decidiu poupar a vida de José. Você lembra quando os irmãos decidem jogar José no poço? E alguns ainda cogitam em tirar a vida de José? Ruben é aquele que se levanta como intercessor para que mantesse José vivo. Então, esse horário é um horário conectado a tempo de misericórdia, tempo de arrependimento, compaixão. Também, anote isso, é o tempo em que, é a hora em que Jesus entregou o seu Espírito na cruz. Está falando de um momento de reconciliação e entrega. Tribo de Ruben, de 3 às 18 horas. Das 15 às 18 horas. Tá? Tempo de compaixão, misericórdia, arrependimento, de entrega. Tempo em que Jesus consumiu o ato na cruz. 18 até as 21 horas, tribo de Simeão. Das 18 até as 21 horas, tribo de Simeão. O que significa Simeão? Aquele que ouve. Aquele que ouve. Qual é esse momento para você orar das 18 às 21 horas? Momento para que você escute a voz de Deus. Silencie a sua alma e escute a voz de Deus. Simeão, aquele que ouve. Existem pessoas que falam na oração, não é só você falar, é diálogo. Há momentos que você tem que parar para ouvir. Tem momentos que eu estou orando e eu paro, eu silencio. Eu só fico esperando o Senhor ministrar em meu espírito. E ele começa a sussurrar no meu ouvido palavras relacionadas à Bíblia, à Torá. E eu escuto a voz dele, daqui a pouco eu olho para um lado, eu vejo um número, eu sei que Deus está falando comigo através daquele número, eu vejo uma placa de um carro, eu vejo que ele está falando comigo através daquela placa, eu vejo uma cor, e eu sei que Deus está falando comigo através daquilo, porque eu parei para ouvi-lo. Então, nesse horário, das 18 até as 21 horas, tribo de Simeão, momento em que você silencia a tua alma, coloca a tua alma quieta para ouvir a voz de Deus. E Deus pode falar de inúmeras formas. Existem diversas formas que Deus pode falar. Números, cores, visões, sonhos, palavra, louvor, usando a vida de outra pessoa. E inúmeras formas Deus fala. Em todo tempo Deus fala. Tá? Então se conecte a esse horário. Importante também entender que 18 horas é horário de transição. É horário de visitação. O horário das 18 horas é a viração do dia. Quando o Senhor ia no Éden visitar Adão, era às 18 horas, viração do dia. Então é tempo de transição. É tempo de discernir que o Senhor vem ao nosso encontro para falar algo. Tá? Então, compreenda cada tempo.
cada tempo, tá? Marcos 15, 33, 39. Do meio-dia até as 3 da tarde houve trevas sobre toda a terra. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Poderoso demais, demais, demais. De 21 à meia-noite é o início da madrugada. Tribo de Levi, tribo de Levi, poderoso. Esse versículo que acabamos de ler é a profecia liberada por Davi, Salmos 22. Salmos 22, tá? Tá escrito no Evangelho, porém, o que Jesus está declarando na cruz é exatamente o que Davi tinha visto, aonde ele foi contado entre os ladrões, aonde ele foi levado, aonde os seus ossos não foram rompidos, e aonde ele fala: por que você me desamparaste? É exatamente isso. Davi viu a crucificação de Cristo. Olha o poder disso. Por isso que Davi não é somente um rei. As pessoas acreditam que Davi só era rei. Não, Davi era um profeta nato. De 21 à meia-noite, tribo de Levi. E esse tempo está conectado, tempo de adoração. Meus amados, adoração é diferente de louvor. Nós falamos que de manhã às 6 horas é conectado à tribo de Judá, tribo do louvor. Judá significa isso, o louvor. Tribo de Levi é diferente. É a tribo da adoração. Adoração exige sacrifício. Adoração exige renúncia. Aqui a gente está falando de tribo de sacerdotes. Entende o que é vida de altar, entende o que é posicionamento num sacerdócio, entende o que é entender que montou um altar, o fogo do Senhor desce, entende o que é vida de consagração. Tribo de Levi, das 9 à meia-noite, é onde está conectado esse portal espiritual. Meia-noite às 3 da manhã, madrugada. E aqui é só para valente. Tribo de Dan. Por quê? Porque Dan era juiz. Meia-noite às 3 da manhã, conectado a juiz. Esse é o significado de Dan, juiz. É o período para batalha espiritual. É o período para batalha espiritual. Então, quer trazer rompimento? Quer trazer confronto com as trevas? Meia-noite às 3 da manhã. Esse é o tempo de guerra espiritual. E esse é o momento onde que muitos deveriam levantar e não levantam. Esse é o período onde as trevas maquinam suas encruzilhadas e maquinam, sabe, seus tramas. É nesse momento. Onde a noite é mais densa, é mais escura. Então, esse é o período do qual levanta pessoas para lançar decretos como juiz. Tá? Então, tempo estratégico, tempo de guerra espiritual. De meia-noite às 3, madrugada, tribo de Dan. E das 3 às 6, tribo de Naftali, tribo que representa libertação e justiça, tá? Libertação e justiça. Essa é a hora de trazer rompimento e clamores por justiça e salvação. É interessante que quando a gente conecta a tribo de Naftali, perdão, uma das bênçãos liberadas sobre eles é que eles seriam como gazelas, sabe? E isso representa tempo de velocidade. Tempo de velocidade. Se conecta ao portal correto no momento que você tem aquilo que levantar como oração. O que eu estou precisando? Recursos financeiros? Eu sei qual é o horário. É o horário que abre o portal da tribo de Zebulon. É tempo de justiça?
é tempo de juiz, é tempo de lançar decreto, as trevas estão vindo, as trevas estão se levantando contra a minha casa, contra a minha família, contra o meu ministério. Eu sei qual é o horário que eu vou levantar. É nesse horário que eu vou levantar com um clamor. Então, se conecte a cada horário certo, meu amado. Olha interessante. Marcos 1, tribo de Naphtali. A tribo de Naphtali é o período onde já amanhece o dia, tá? De 3 a 6 da manhã. Tribo de Naphtali é das 3 às 6 da manhã. Hora de rompimento da luz, tá? De 3 a 6 da manhã. É quando começa a sair a escuridão para entrar o período da luz. Então, é esse momento que você começa a levantar em oração por algo de velocidade. E isso eu estou conectando com a bênção liberada também sobre a tribo de Naphtali. A tribo de Naphtali é a tribo da velocidade. Aqueles que são velozes, tá? Horários de oração que Jesus e seus discípulos oraram. Marcos 1:35. Jesus se retirava à madrugada para orar sozinho. Marcos 1:35. Jesus, ele se separava para ir orar. E dessa forma, sozinho. Sozinho. Jesus, nesse momento de Marcos 1:35, representa que ele ia orar só. O que significa vigilância? Tempo de vigilância, tempo de intimidade, tempo do qual necessita revelação. De 3 a 6 da manhã era o momento que Jesus orava para buscar revelação, vigilância e intimidade. Outra passagem que Jesus demonstra na palavra que ele saía para orar por volta das 18 horas, viração do dia. Mateus 14:23. Mateus 14:23. Jesus subia ao monte para orar. E esse momento marca transições importantes no ministério de Jesus. Preparação para tempo de milagre, mas também tempo de consagração, tá? Mateus 14:23. Jesus separava esse momento, que era às 18 horas, para tempo de consagração, mas também preparação para milagres. Porém, tem um momento muito importante que Jesus separou para orar. Olha só, Lucas 6:12. Lucas 6:12. Jesus, ele orou a noite inteira. Nesse daqui, Jesus orou a noite inteira. Para quê? Para separar quem seria os 12 apóstolos. Jesus, ele caminhava com uma multidão. Só porque ele tinha uma decisão importante. Qual decisão? Separar 12 homens que seriam exatamente eles sobre a terra. Entenda do que eu estou falando. Porque esses 12 homens, eles carregariam unção, poder, autoridade, visão, tinham que ser leais, esses homens tinham que ser fiel ao evangelho, tinham que abrir mão de tudo para continuar na propagação do evangelho. Jesus, ele sabia que o tempo dele estava curto e ele precisava levantar pessoas que tivessem a capacidade de continuar a missão. Então não poderia ser qualquer pessoa. Então ele passa uma noite inteira orando para quando amanhecesse o dia, ele escolher exatamente as pessoas corretas. O que isso nos leva? Nos leva a entender que quer tomar decisões importantes, vai exigir de você, vai exigir de mim tempos maiores de oração. Não vai ter como você ter uma decisão importante para tomar e simplesmente falar assim, Deus, eu devo fazer ou não? E achar que vai ser suficiente.
Por uma decisão importante, Jesus ele passou a madrugada toda orando, para quando amanhecesse o dia, exatamente ele soubesse quem eram as pessoas. Será que não tinha outras pessoas capacitadas lá? Pessoas com dons? Pessoas influentes? Pessoas que talvez tivessem riquezas para propagar? Sim. Mas será que essas pessoas seriam leais? Então, Jesus ele tirou esse tempo exatamente para isso. Lucas 6, 12. Mateus 27, 46. 3 horas da tarde, Jesus para orar também. E esse momento é o momento da entrega na cruz. Consumado. A obra da cruz. Tá? Vemos outras passagens. Atos 3:1. Pedro e João indo ao templo orar. E todo mundo conhece essa passagem, que é a passagem onde encontra aquele coxo que já tinha mais de 40 anos. Ele ficava um certo tempo na porta do templo chamado Formoso, que ficava pedindo esmola, e era exatamente a hora que Pedro e João estão indo para o templo orar. O que isso significa? Da forma que eles aprenderam, eles viveram essa vida em prática. Da forma que eles aprenderam com Jesus, que tem um tempo certo para orar, eles colocaram esse tempo em execução, em ação. Outro, apóstolo Paulo, também seguiu esse período de oração da mesma forma, tá? Então, os tempos de oração. Repetindo lá novamente, cada horário. Vamos lá. 6 às 9, tribo de Judá. De 6 às 9, tribo de Judá. Tribo de rompimento, tribo de liderança espiritual, conectado a louvor. 9 a meio-dia, tribo de Issacar, tribo do direcionamento, que discerne tempos, discerne estações, discerne ciclos, discerne o movimento dos céus, discerne o que é para tomar direcionamento para o povo. Tá? Tribo de Issacar. De meio-dia até às 15 horas, às 3 horas da tarde. Tribo de Zebulon, conectado à tribo das riquezas, aqueles que Deus liberou as bênçãos dos mares e as bênçãos da terra. Tribo de Zebulon. E aí, quem é da tribo de Zebulon, já dá um grito aí. Então, tribo de Zebulon, a tribo que você quer projetos, quer avançar em projetos, quer mostrar os seus planos a Deus, conectar negócios, riquezas, finanças. Meio-dia às 15, tribo de Zebulon. De 15 às 18, tribo de Ruben. Tribo de Ruben. Tá? 15 às 18 horas, tribo de Ruben. 18 às 21 horas, tribo de Simeão. 21 à meia-noite, tribo de Levi. Meia-noite às 3 da manhã, tribo de Dan. De 3 às 6, tribo de Naftali. Tribo de Naftali. Então, Hum? 18 às 21, tribo de Simeão. Vamos lá, outro ponto importante, que eu queria que vocês conectassem. Horário de oração que Daniel fazia e como Daniel orava, tá? Como Daniel orava. Daniel, ele orava com um olhar direcionado ao Oriente. Olha só. Existe um portal espiritual conectado ao Oriente. E isso é muito importante. Você começar a entender, querido. Não é somente sobre orar,
mas como orar e qual horário orar, tá? Qual horário você deve orar? Agora, olha a tribo de Daniel. Daniel 6:10. Daniel 6:10 fala assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, no caso, para orar. Ora, havia no seu quarto janelas abertas em direção a Jerusalém. E três vezes ao dia, se colocava a orar, dando graças diante de Deus, como também costumava a fazer. Ele dava graças como costumava a fazer, tá? Então, costumava a fazer. Então, Daniel, ele costumava orar nesse período. Eu coloquei aqui nas anotações aqui, me perguntaram qual horário a tribo de Azer orava. A tribo de Azer orava das 11 às 2 da manhã. Tribo de Azer, das 11 às 2 da manhã. Tribo de Efraim também orava das 3 às 18 horas, tá? Tribo de Efraim conectado a toda aquela linhagem de José. Efraim, Manassés, José. De 3 às 18. E Azer tá das 11 às 2. Amém? Então, vamos lá, prosseguimento aqui. Daniel, ele se colocava a orar em direção ao Oriente. Ele se colocava a orar em direção a Jerusalém, por conta do portal espiritual que se abre, e é o portal chamado Portal do Oriente. O que representa orar voltado ao Oriente? Alinhamento com a aliança de Deus. Alinhamento com a aliança de Deus. Esperança na vinda do Messias. Reconhecimento do governo e do trono de Deus. E ativação profética do lugar de adoração e intercessão, que é Jerusalém. Vamos lá para o próximo assunto, que é conectado a jejum. Conectado a jejum. Essa aula de hoje está extenso, mas muita informação, e cada uma delas poderosa para a tua vida, meu amado, e para a minha vida, é claro. Então, os dois pilares muito fortes na vida de um cristão, de um ministro de Deus, é oração e jejum. Então, nós falamos sobre um pouco de oração, nós vamos falar agora um pouco de jejum. 3 razões porque todo ministro precisa jejuar. Primeiro motivo, buscar a direção de Deus. Segundo motivo, buscar a face de Deus. Terceiro motivo, trazer rompimento em áreas dos quais já não deveriam ainda estar vivas em nós. Tá? Primeiro motivo, buscar direcionamento de Deus. Segundo, buscar a face de Deus. E terceiro, romper com estruturas dos quais já não deveriam estar vivas ainda em nossa vida. Meu amado, olha só. Quando a gente fala em trazer rompimento em estruturas da nossa vida, de áreas que não deveriam mais estar vivas, uma das áreas que vive ainda na vida de muitos, que ao longo do tempo ela entra na caminhada com o Senhor, é um espírito de religiosidade. E isso é muito forte. Porque vê o Senhor se movendo, mas tem a capacidade de ainda gerar incredulidade. Será que é possível Deus curar dessa forma? Será que é desse jeito mesmo? Lê a Bíblia, lê a palavra de capa a capa, mas ainda não se conscientiza, sabe, de que precisa ser transformado.
Uma pessoa que ela entra em oração e ela sai da mesma forma, ela precisa de algo muito mais além do que somente a oração, e é vida de jejum. Porque uma pessoa que ela entra para orar e todas as vezes passa lá horas orando e ela sai e ela está da mesma forma, significa que ela ainda tem estruturas dos quais não foram rompidas. E essas estruturas vão ser rompidas através de jejum. Então, os três motivos, três razões do qual toda pessoa precisa jejuar. Uma é buscar direcionamento de Deus. Segundo, é buscar a face de Deus. E terceiro, é rompimento em áreas do quais já deveriam estar mortas na vida de todo ministro. Tá? Então, como eu falei no início, jejum não é um peso. Jejum deveria ser um deleite, um prazer. Jejuar deveria ser um prazer. Jejum como conexão sobrenatural. Se você gosta de anotar, anota esse ponto. Jejum como conexão sobrenatural. Não é apenas se privar de algumas coisas físicas, mas é abrir espaço para a revelação que vem do Espírito. Olha só, jejum como conexão sobrenatural. É muito mais além do que você se privar de algumas coisas. É você abrir espaço para o seu espírito ser ministrado pelo Espírito de Deus para trazer revelação. Então, anota esse primeiro ponto. Segundo ponto, jejum como sacrifício espiritual. Jejum como sacrifício espiritual. Por que, apóstolo? A palavra do Senhor fala que o Senhor nos elegeu para reis e sacerdotes. E um sacerdote que não entende o que é vida de sacrifício, ele pode ser tudo, menos um sacerdote do Senhor. Ele pode ser tudo, menos um sacerdote de altar. Um sacerdote que não entende o que é vida de sacrifício, meu amado, ele precisa rever a sua vida sacerdotal. Então, o Senhor nos chamou para reis e sacerdotes. Reis, ele entende o que é um tempo de governo. E sacerdote, ele entende o que é vida de altar, vida de sacrifício. Dois tipos de jejum existem, dois tipos de jejum. Um é o jejum pela fé. Esse é o jejum que todo mundo conhece. Jejum pela fé. O que é o jejum pela fé? Vai fazer uma campanha na igreja. Um exemplo, campanha de oração, de jejum na igreja. Vamos fazer uma semana de jejum, 3 dias de jejum, e você se inclui. Afinal de contas, você tem fé para isso. Crê que algo vai acontecer nesse período. É o jejum pela fé. Todos estão habituados. Mas existe um jejum soberano. Jejum de um chamado soberano. O que é um jejum soberano? O jejum soberano é aquele que, mesmo sem você querer, você é impulsionado para jejuar. Você não sabe o que é, mas você sente que tem uma necessidade de jejuar. Você sabe que Deus está te convocando ao jejum. Você fala assim, não tem nada de propósito acontecendo, mas eu sinto uma necessidade de levantar um jejum. Eu não sei o que é, mas está movendo dentro de mim essa necessidade. Esse é o jejum soberano. É o jejum que começa por Deus, movendo você a jejuar. E aí pode ser para inúmeras coisas. Deus quer trazer um rompimento na tua vida. Deus quer trazer um tempo de transição na tua vida. Deus quer te impulsionar para um nível mais alto. Deus quer te colocar num dimensionamento maior. Então é Deus que está te impulsionando para esse tempo de jejum. É diferente de um jejum de tempo de fé. Nós aqui na igreja, nós entramos num propósito de 7 dias. Mas é diferente quando é o Senhor movendo você para algo. Você nem sabe o porquê, mas o Senhor está te impulsionando. Você sente claramente que é Deus te pedindo isso. Queria levá-lo para um dimensionamento maior. Deus queria levar ele para um nível muito mais profundo. Então, nesse tempo,
Fique atento, porque pode ser que você levante um período de jejum, que é um jejum por fé, mas também você pode estar entrando num período de jejum, que é um jejum soberano, que é Deus te convocando a levantar esse jejum, tá? Deus tem um propósito específico nisso. Resistência lógica humana. Muitas vezes não é momento ideal para jejuar, mas sentimos a necessidade porque é Deus que está nos comissionando a isso. Como saber que Deus está me chamando nesse jejum soberano? Como saber? Olha só, medite nisso. Você sente um incômodo espiritual incomum? Você sente esse incômodo espiritual incomum? Segundo, algo dentro de você grita por se separar e buscar mais profundidade? Terceiro, a palavra ouvida ou a leitura bíblica tem apontado para esse direcionamento? Você para ler a palavra e você pensa assim: eu preciso levantar um jejum, porque eu preciso de mais profundidade. E o quarto, sonhos, visões ou uma direção profética que você está buscando. Pode ser um chamado de Deus para esse jejum. Propósito, propósitos espirituais do jejum. E aqui a gente já está chegando na fase final da aula de hoje. Propósito espiritual para esse jejum. Humilhar-se diante de Deus. Buscar a presença e a face de Deus. Revelação e direção. Preparar um terreno para uma unção que irá repousar. Isso aqui é forte demais, irmão. As pessoas, elas têm a tendência, e eu sei que você já em algum momento da tua vida já ouviu isso. Eu quero a unção dobrada que está sobre a tua vida. Eu quero que a unção que está sobre você repouse sobre mim. E a unção, ela não pode sair de um homem de Deus, de um recipiente, e repousar sobre outro, do qual esse recipiente não esteja preparado para aquela unção. Não tem como a unção sair de um homem de Deus para um outro homem de Deus sem que esse homem de Deus comporte aquela unção. Essa unção se perde. Não tem como a unção sair de uma mulher de Deus e repousar em outra mulher de Deus sem que ela esteja preparada para aquilo. Então você está sentindo que está chegando um tempo na tua vida de uma unção repousar, você precisa se levantar em jejum. É um tempo de transição. Se lembra quando eu peguei e falei sobre o manto? Olha só, esse é o manto da apóstola Thais. E ela recebeu esse manto da profeta Cariane. Só porque a apóstola Thais, ela carregava um manto. Olha o nível. A apóstola Thais, ela carregava o manto que ela passou para a pastora Crile. E vou te falar, inúmeras mulheres pediram aquele manto. Inúmeras mulheres desejavam que o manto que a apóstola Thais tinha repousasse sobre elas. Elas falavam abertamente. Elas criavam expectativas em seus aniversários que aquele manto chegasse sobre elas. Só porque aquele manto que a apóstola Thais carregava era um manto que uma pastora liberou sobre a vida dela, quando a apóstola Thais era pastora de uma igreja. Olha o nível. Um período na vida da pastora Crile que ela estava intensamente em oração, em jejum, em busca, ela teve uma visão. Uma visão que ela tinha um coração em chamas. Um chamado claro pastoral. Naquele tempo ela teve uma visão e ela se encontrou com Yeshua, encontrou com Jesus. Passou um tempo e a apóstola Thais falou assim: chegou um tempo de transicionar esse manto que eu carreguei para a vida da pastora Crile. Deus estava selando sobre a vida da pastora Crile, de fato, um chamado pastoral. Então, aquele manto que a apóstola Thais carregava já não lhe comportava mais.
ela precisava repassar. Mas a apóstola Thaís também estava numa busca intensa. E o que ela não sabia é que Deus também estava transicionando ela para outro nível também de autoridade. E qual é o manto que repousa sobre a vida dela? O manto da profeta Cariane. E quando você olha o ministério da apóstola Thaís, o que ela mais se move não é como eu, como apóstolo, é como profeta. Toda vez que está perto de chegar um nível a mais de unção na tua vida, você precisa se levantar em jejum. Precisa se levantar em jejum, meu amado. Precisa se levantar em oração. Então, um ponto é humilhar-se diante de Deus, buscar a presença de Deus, revelação de Deus e preparar o terreno para um nível a mais de unção. Outro ponto é transformação interior e avanço no ministério. Isso tudo está conectado ao propósito do jejum na vida de um ministro. Outro ponto importante, anote aí, quebra de ciclos espirituais emocionais. O jejum, ele rompe com padrões negativos, contaminações emocionais, cansaços espirituais e prepara o ministro para uma nova estação espiritual. Está repetindo ciclos emocionais? Está repetindo ciclos de transtornos, de contaminações, padrões negativos, padrões do qual você não deveria mais estar vivendo? Precisa se levantar em jejum. Precisa uma vida de jejum. O jejum, ele te traz disciplina e autocontrole. O jejum, ele te traz disciplina e autocontrole. Prepara o corpo. Ele prepara o teu corpo e ele prepara o teu espírito. Restitui tua vida física e emocional. Restitui a tua vida física e emocional. O que o jejum faz? Ele te desintoxica. Tanto fisicamente como espiritualmente. É necessário, irmão, vida de oração e jejum. Esse primeiro módulo, nós iremos tratar somente sobre o ministro antes do ministério. O ministro antes do ministério. Se você não souber quem você é em Deus, se você já não entender que Deus já te chamou e comissionou antes mesmo de você entrar nesse plano físico, quando você ainda era uma alma que habitava na eternidade. Se você não entender que precisa ser liberto e curado em diversas áreas, tá com um caminho livre para você prosseguir. Se você não entender que vida de oração e jejum, isso aí é um estilo de vida. Se você não entender que é necessário orar constantemente, sem cessar, mas principalmente conectado ao portal espiritual, você pode colocar o teu ministério a perder. E não somente o teu ministério, mas todos aqueles que olham para você e olham para mim como uma referência de um homem ou uma mulher de Deus. Olha a profundidade disso. Então, espero que essa aula de hoje tenha sido uma aula proveitosa, uma aula de muito conhecimento e que possa ser algo de transição na tua vida. Saindo dessa aula, se conecte com o Eterno, já começa a buscar estratégias em Deus, separar momentos, entendendo qual vai ser teus momentos de oração e profundidade. Querido, é vida de oração, não é 2 minutos de oração, 5 minutos de oração, 10 minutos de oração. 10 minutos de oração não vai fazer você permanecer de pé. 10 minutos de oração não vai fazer nunca você ver um paralítico andar.
um tumor sair. Jamais, jamais. Vida de oração é tempos de oração. Tem um homem que passou pela terra, um influente gigante que passou pela terra, e ele falou assim: eu tenho tanta coisa para fazer, tenho tanta coisa para fazer, que se eu não tirar tempo para orar, eu não consigo fazer. Todo avivalista, George Rutherford, Carlos Finney, John Wesley, Joe Knox, sabe? Sabe? Todos esses homens, eles tiraram, em média, 8 horas de oração por dia. Em média, 8 horas. E aí cabe a você, talvez, separar em vários períodos durante o dia em oração para que possa viver toda a plenitude que Deus tem para a tua vida e teu ministério. Tá? Então, estamos encerrada a aula de hoje. Se alguém tiver alguma coisa para falar, está liberado, meu amado. Está totalmente liberado. Tem alguém que quer falar algo?